Fala galera, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e nós vamos falar aqui de renda variável. O que aconteceu durante essa semana e as oportunidades desse mês que nós estamos começando, que é o mês de março. Tá bom, pessoal? Mas eu quero falar o seguinte: nosso mês de fevereiro foi muito bom, tá? Nós tivemos boas realizações de lucros, nós estamos em algumas operações e nós vamos falar aqui. E o foco desse panorama são as 5 ações do mercado americano. Pessoal, mercado americano já está começando a nos dar oportunidade, já está no nosso radar e você não pode deixar de apreciar isso aqui no Panorama do Chefe. Mas antes, nós vamos colocar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos falar do que aconteceu durante esse mês de fevereiro. Foi um mês curto, tivemos carnaval, mesmo assim tivemos boas operações no mercado brasileiro. Tá bom, pessoal? Não só mercado brasileiro e montamos operações no mercado americano. Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no Brasil neste mês de fevereiro, tá? Nós batemos recordes acima de recordes, chegamos a 190 mil pontos na Bolsa, no índice da Bolsa, e isso faz com que haja uma, como eu posso te dizer, uma euforia do pessoal e começar a comprar ações, tá? A nossa estratégia não é focada em ações quando tem uma alta muito forte. Então nós esperamos o movimento de correção, esperamos chegar em pontos de interesse nosso, para que a gente comece a tomar posição. Então agora, com a bolsa lá nas alturas, sobra muito pouca coisa para a gente, tá? Vou mostrar aqui algumas oportunidades e algumas ações que nós já estamos montados posição, tá bom? Mas aí eu quero falar com vocês do índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, gráfico semanal, tá? Ele fez esse candle aqui de um candle negativo, né? Depois de tantas altas, nós fechamos a semana com menos 92%. Então, quando você abre o gráfico, você coloca ele as semanas anteriores, nós estamos a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas de alta, tá? E isso significa o quê? Que a bolsa agora pode nos dar um refresco, né? Pode dar um pullback, pode nos dar uma oportunidade para a gente comprar. Ainda não confirmou, tá? Nem no gráfico semanal, nem no gráfico diário. Você vê que ela está dentro dessa congestão aqui, tá? Para ficar atrativo para a gente, ela tem que romper esses dois fundos aqui, voltar, e aí vai nos dar oportunidade para descer. Beleza, pessoal? Até lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos realizar parte das operações que nós já estamos comprados, tá? E ficar de olho nas oportunidades que virão, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas operações que nós estamos concluindo, a gente está em andamento, tá? Tanto no grupo VIP quanto no grupo Free. Para você que não conhece os nossos grupos do WhatsApp, tá? Grupo Free é um grupo totalmente gratuito. Lá nós batemos um papo, nós conversamos sobre ações, sobre o mercado, numa forma geral. E o grupo VIP ele é focado apenas em entradas e saídas de ações. É um grupo mais dinâmico, é um grupo mais voltado para as análises técnicas dos ativos, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição para vocês. O grupo Free totalmente gratuito. Grupo VIP por apenas R$ 39,90, tá? Esse é um preço promocional do ano passado, tá? A partir de maio já vai haver uma mudança, pois, não sei se vocês sabem, mas eu estou na luta pela certificação. Se Deus quiser, a partir de maio, nós já estarei aqui com a certificação pronta e aí posso ajudar da melhor forma possível para vocês fazerem as melhores oportunidades. Tá bom, pessoal? Então vamos começar com lojas Renner. Lojas Renner tá fazendo esse movimento aqui, continua com o movimento de alta. Nós aqui em Lojas Renner, nós estamos com um lucro de em torno de 19%, tá? O gráfico semanal não ficou muito legal, tá? Faz essa falha aqui, né, de movimento. Você vê que tem um topo aqui que ela precisa romper e não rompe. Então pode ser que ela retorne
para outras oportunidades aqui, tá bom? Uma outra ação que deu um bom lucro, a gente fez uma parcial e voltou tudo, BIF, Minerva 3, tá? Fez esse movimento, rompeu gráfico diário, mas acabou voltando tudo até com um volume mais alto, tá? Então quem tiver BIF vai ter que aguardar agora, pois muito provavelmente deve estar com uma pequena desvalorização, tá? Nós fizemos uma realização parcial por essa região aqui, e agora estamos aguardando ela subir ou nos dar uma outra oportunidade mais aqui embaixo, tá? Uma outra que a gente está em operação é Taurus, TASA 4. TASA 4, excelente, rompeu essa congestão aqui, foi para cima, tá? Tá com uma pequena dificuldade aqui para romper esses topos aqui, mas continua com uma alta. Nós também fizemos uma parcial, nós vendemos parte do nosso capital e agora estamos surfando aí um lucro de em torno de 17%. CPFE 3. CPFE 3 Energia, nós estávamos falando dela, né? Que aqui era uma oportunidade para a gente comprar. Parece que vai descer, tá? Parece que vai descer. Se descer, nós estamos buscando aqui essas regiões aqui embaixo para a gente comprar. Tá bom, pessoal? Outra ação que também é do grupo VIP, Petro Recôncavo, subiu finalmente. Todas de petróleo subiram e ela só resolveu subir agora, tá? Tá dando uma oportunidade aqui de valorização para a gente, mas no momento nós não temos oportunidade de compra. Por que não temos oportunidade de compra? Porque estamos agora numa guerra, né? Estados Unidos e Irã, o preço do petróleo disparou, e isso faz com que as ações de petróleo, quem já está em operação, parabéns, nós já demos dicas aqui de Prio, nós demos dica de própria a Petro Recôncavo, entendeu? Falamos também há um tempo atrás de Chevron. Então essas ações dispararam, agora não tem mais o que fazer. É esperar elas darem voltar e dar uma outra oportunidade para a gente, tá bom? Uma outra ação que o pessoal estava pedindo como sugestão é VEG. Ações da VEG fazendo uma correção, tá? Chegou num topo interessante, não topou lá, né? Não chegou lá no 54,94, mas chegou bem perto, tá? Tá dando um recuo, pode ser que nos dê uma oportunidade para essas regiões aqui embaixo, para a gente comprar mais uma vez. A outra que a gente também está é DXP 3. Dexos. Dexo, nós fizemos uma operação aqui, tá? Nessa região. Ela não chegou a romper essa estrutura, mas continua indo. Tá devagar, acho que o nosso lucro aqui está em torno de 6 ou 7%, mas está indo muito bem, obrigado. E uma ação que eu queria chamar a atenção é PIN 3. PIN 3 tá dentro dessa congestão, tá? Nessa luta. O gráfico diário já deu sinais de reversão, mas ainda não confirmou a venda. Então, quem tem essa ação, tome cuidado, tá? Ela está sinalizando uma reversão no diário, então seria bom ou vender parte do lucro ou encerrar a posição de uma vez. Beleza, pessoal? E agora eu quero falar do mercado americano, que é o nosso foco dessa semana. Por que o foco dessa semana? Pelo seguinte, os Estados Unidos estão enfrentando uma dificuldade, né, financeira no sentido da taxa de juros deles. Eles ainda não conseguiram reduzir a taxa de juros, o gasto deles ainda não está equilibrado e isso gera uma instabilidade perante aos investidores, tá? E aí a correção do mercado americano que a gente estava esperando, ela está começando a chegar. E eu separei mais cinco ativos do mercado americano para a gente ficar de olho, tá? Eu quero mostrar alguns deles para vocês. Outros 4 ativos que eu ainda estou de olho, eu vou disponibilizar exclusivamente para o grupo VIP. Tá bom, pessoal? Então eu vou começar com o ativo principal, que é chamado de IVVB11. Vamos lá? IVVB11 é um ETF, tá, que replica as principais ações da Bolsa Americana, tá? Esse IVVB11, quando eu comecei a operar na bolsa, ele custava cento e poucos reais. Hoje ele custa R$ 396, para você ver que de 5 anos para cá o quanto ele valorizou, tá? Mas agora parece que está dando um movimento de reversão. Essa região aqui, ó, dos 395 é uma região crucial. Por quê? Ele perdendo
esse fundo prévio do semanal, ele vai dar uma subidinha e vai continuar caindo. Nós vamos ficar de olho no 36,69 e vamos buscar essas regiões aqui embaixo, 367, 364, tá bom? Para a gente observar novas compras. Então, quem não consegue acompanhar o mercado americano como um todo, você consegue comprar esse ETF e você vai valorizar da mesma forma que você valoriza com o mercado americano. A única diferença é que não paga dividendo. Beleza, pessoal? Agora, falando de ação, uma ação que eu também estou observando é Apple. Apple, nós fizemos um trade maravilhoso nela, nessa região aqui, ó, que eu vou colocar em amarelo, ó, essa região aqui de amarelo, tá? Fizemos um trade maravilhoso nela, surfamos um bom lucro ano passado, só que agora tá dando uma nova oportunidade pra gente. 6379 fica interessante pra gente, tá? Principalmente se der aquele movimento de reversão ou no diário ou no semanal, tá? 6105 também fica importante para a gente observar uma oportunidade. Então, Apple fica legal para a gente, tá? O setor de tecnologia está sofrendo muito com essa briga pela IA, com os investimentos que o pessoal está gastando e ainda não está tendo um retorno satisfatório. Então, o pessoal de tecnologia sofre bastante. Uma outra ação que eu vinha falando é Mercado Livre. Meli 34, ainda estamos sofrendo com ela, tá? Porém, chegou no primeiro estágio do gráfico semanal, tá? Então isso aqui é importante para a gente. Por quê? Porque aqui começa a ficar interessante para o investidor de longo prazo. Nós estávamos comprando aqui, né, entendendo que esse movimento ele iria reverter, não aconteceu, e agora ele está vindo buscar pontos interessantes. Nós estamos aqui com uma desvalorização mais ou menos de 12 a 15%, mas estamos de olho em fazer uma reentrada por essas regiões para ajustar o nosso preço médio. Você observa que o gráfico semanal entrou um baita volume, tá? Esse volume aqui podem ser vendedores que estão encerrando a posição e compradores que estão tomando a posição na ponta da compra, tá? Chegou aqui, ó, acho que foi na quarta-feira, uma baita de uma força compradora, tá? Continua aqui, pode ser que venha buscar essas regiões aqui e nos dá outra oportunidade de compra, tá? Uma outra que vínhamos falando é Netflix. Vínhamos falando bastante dela, ela veio caindo, caindo, chegou num ponto interessante do gráfico semanal e disparou, sexta-feira disparou simplesmente 11%, tá? Numa atacada só. Quem tiver com ela pelo gráfico semanal, dá para comprar aqui? Dá para comprar. Levando em consideração que você tem toda esse ponto aqui para você subir, certo? Mas eu não compraria agora. Você tem aí mais ou menos de 38 a 50% de valorização comprando na segunda-feira, na abertura de segunda-feira. Mas eu esperaria ela chegar um pouquinho mais para baixo, 879, e nos dar uma oportunidade de compra. Então tá, Netflix é uma oportunidade para a gente ficar de olho. E a última ação que eu queria mostrar para vocês é a AMD. A1 MD34, tá? É uma ação interessante, tá? Do setor de tecnologia, processadores, e está chegando num ponto de interesse aqui na casa dos 118. Então, toda essa região aqui abaixo para a gente começa a nos dar oportunidades de compra. E aí a gente vai ficar de olho e esperar que esse movimento confirme com um candle de força, com um candle que vai validar a nossa estratégia e nós vamos tomar posição. Não vamos sair comprando direto. Tá bom, pessoal? Então o mercado americano está com uma chuva de oportunidades. Aí a gente precisa observar quais são as melhores oportunidades do momento. Você vai ver que esses códigos aqui que eu passei para vocês, eles replicam a cotação do mercado americano, tá? Então, para você que não tem tempo de abrir outra corretora, outra plataforma para operar, você pode operar pela própria Bolsa Brasileira, através dos ADRs. Beleza, pessoal? E vamos falar agora das criptomoedas, que também
está num movimento de queda, mas continua numa consolidação. E aí o que, que acontece nesse sentido? A gente precisa ficar de olho no que a gente vai fazer do mercado de criptomoedas, tá? Para a gente tomar uma posição. Eu não vi grandes oportunidades no mercado de cripto, tá? Mas a gente pode observar que talvez a gente consiga entrar no mercado de cripto de uma forma mais tranquila. Vamos ver como é que ficou o mercado? Observa aqui: criptomoeda, Bitcoin, dentro da região dos 65 mil dólares, tá? Do gráfico diário, fez esse candle aqui de força para subir, tá? E agora está dentro dessa congestão. No gráfico semanal, ele continua nessa região, porém querendo testar essas regiões mais aqui abaixo, tá? Então, pode ser que ele venha para essas regiões, como eu já falei para vocês, de 50 mil dólares, 48 mil dólares, se eu não me engano, e dê oportunidade para a gente, tá? A gente está observando algumas criptomoedas, uma delas é a HBAR, isso, HBAR USD, fez esse movimento, saiu dessa congestão, rompeu, tá? Tá aqui dentro dessa região, já testou esse fundo, vou passar aqui para vocês observarem melhor, tá? Testou esse fundo, tá fazendo um movimento de força no gráfico semanal para tentar subir. Pode ser que parta daqui, ou pode ser que venha buscar os 5 centavos de dólar, tá? Então, a gente vai aguardar ela como uma oportunidade. Uma que a gente falou semana passada foi Rose. Rose caindo, tá? Caindo para dentro dessas regiões de volta, tá? O gráfico diário até que estava legal, mas o gráfico semanal não está dando uma boa oportunidade para a gente. Se perder essa região aqui de 1 centavo de dólar, vai buscar pontos mais embaixo. Tá bom, pessoal? E quero falar também do USD-BRL, USDT-BRL, que é a comparação do dólar Brasil, dólar real. E aí, vamos vendo o dólar caindo para 5,14, tá? É uma queda bem expressiva, só que já vínhamos de uma alta forte e agora ele está devolvendo tudo. Então, pode ser que essa região aqui, que ele já rompeu dos 5,20 até os R$ 5, seja uma boa região de defesa compradora. Tá bom, pessoal? Lembrando que o dólar desvalorizou muito, não por conta do Brasil, mas por conta do mercado americano em geral, por causa de incertezas, por causa de uma série de fatores que deixaram o investidor um pouco desconfiado. Beleza, pessoal? Era esse o meu recado que eu queria passar para vocês, tá? Aquela pessoa que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por gentileza, é importante para a gente, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que ele passe para outras pessoas. Tá bom, galera? Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos monitorar essas ações do mercado americano. Eu acredito que vai nos dar boas oportunidades nesse mês de março, principalmente com o desfecho da guerra. Se for um desfecho positivo e logo em seguida os juros americanos caírem, essas ações vão decolar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, até semana que vem e fique com Deus.